Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desta quarta-feira, 19 de maio. 5 pessoas são presas por envolvimento na máfia dos concursos públicos. Um caminhão carregado de madeira clandestina é apreendido em Goiás. Pessoas com comorbidades enfrentam dificuldades para comprovar as doenças pré-existentes que justificam a prioridade na vacinação. O descarte irregular de lixo vai na contramão das normas de higiene e limpeza tão propagadas em tempos de pandemia. E o hábito de pedalar junta o útil ao agradável, para quem prefere evitar o transporte público. Mas aí tem obstáculo para tudo que é lado. A queda ali é certo, né? Se a roda entrar ali naquela fenda, você cai tanto pro lado dos carros quanto pro lado do outro ciclista. Agora no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra a exportação ilegal de madeira. A Operação Acuanduba mobilizou cerca de 160 policiais federais e cumpriu 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Pará. A Polícia Federal investiga indícios de crimes contra a administração pública, praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. As medidas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porque a investigação envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi alvo de busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente e nos endereços dele em Brasília e São Paulo. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e mais 9 ocupantes de cargos de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente foram afastados por decisão de Moraes. Todos eles tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. E você vai ver a cobertura completa dessa operação logo mais no Jornal Nacional. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Jataí, no interior de Goiás, um caminhão carregado com quase 30 toneladas de madeira com documentação falsa. A carga seria vendida de forma clandestina no Distrito Federal. O caminhão lotado com vários tipos de madeira tentava chegar em Brasília. Na capital federal, a carga de quase 30 toneladas seria revendida de forma clandestina, já que a madeira não tinha origem legal. Assim que foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal, o motorista agiu normalmente e entregou um papel idêntico a um documento original. Mas a farsa não durou muito tempo. Ao consultar no site não existia, não estava registrada. Ou seja, aquelas notas ali foram inventadas, foram feitas, eram falsificadas. O motorista de 33 anos foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal, onde pode responder por uso de documentos falsos e transporte de madeira com documento irregular. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 10 pessoas por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Minas e no Mato Grosso do Sul. A investigação começou há 2 anos e concluiu que Bruno Zanon Silveira, preso em 2019, mantinha ligações com bandidos de vários estados para trocar veículos por drogas. Com mandados judiciais, a polícia apreendeu bens dos suspeitos que somam mais de R$1 milhão. Ele chegou a enviar diversos veículos, que foram transferidos aparentemente de forma legal, para cidades de regiões conhecidas pelo intenso tráfico de drogas, como Aquidauana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Guaíra, no Paraná, e até mesmo para São Paulo, que não deixa de ser uma rota do tráfico. Esse envio é um modus operandi aí de lavagem de dinheiro e também são veículos que são enviados, transferidos para pessoas ligadas a fornecedores de drogas do Mato Grosso. A gente conhece que é uma região de potencial traficantes, sobretudo com relação à maconha. Então, esses veículos, as investigações revelam que foram enviados como forma de pagamento de cargas de drogas que seriam enviadas para Minas Gerais. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar as mortes de 2 homens numa ação policial perto da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Na voz, o desabafo. Ele tá morto, meu Deus, de muita dor, de sofrimento. Miriam era casada com Edivaldo Viana, de 41 anos. Ele foi morto pouco depois das 7 da noite, quando passava pelo viaduto da Cidade de Deus.
A família diz que ele trabalhava como mototaxista. Era a última corrida do dia. Testemunhas contam que Edivaldo carregava um passageiro na garupa quando fez uma bandalha e foi abordado por policiais militares. Segundo os relatos, Edivaldo parou a moto. Mesmo assim, os PMs atiraram a queima-roupa. Ele e o passageiro morreram. Um foi atingido no ombro, o outro no abdômen. Os dois foram levados para o Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, mas segundo a unidade já chegaram mortos. Esse vídeo mostra o momento em que os policiais militares arrastam o corpo de uma das vítimas em direção à viatura. Eles fecham a caçamba e na saída dá para ouvir mais disparos. Esse outro vídeo mostra um blindado da polícia em intensa troca de tiros. A polícia prendeu hoje 5 suspeitos de participação na máfia dos concursos em Brasília. Nas ruas desde a madrugada, para cumprir 7 mandados de prisão temporária, que têm validade de 5 dias, autorizados pela Justiça. Entre os alvos, 4 servidores da Secretaria de Saúde que fizeram o concurso de 2015. Os servidores que aparentemente ingressaram ilicitamente nos quadros da instituição e outros 3 suspeitos de estarem envolvidos nessas fraudes, sendo que na residência de um deles foi encontrada também uma espingarda ilegal. Ele acabou sendo também preso em flagrante pela posse ilegal dessa arma de fogo. A arma apreendida foi esta, encontrada quando os policiais faziam buscas e apreensões nas casas dos suspeitos, em Taguatinga, Ceilândia, Gama e Samambaia. Os nomes não foram divulgados porque a investigação está em andamento. Estão sendo apurados os crimes de fraude a concurso público, organização criminosa, uso de documento falso e corrupção ativa. As penas, juntas, podem passar de 30 anos de reclusão. Esta foi a 7ª fase da Operação Panóptis, que investiga a chamada máfia dos concursos aqui no Distrito Federal. De 2016 para cá, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado já indiciou mais de 70 pessoas. Integrantes da suposta organização criminosa, pessoas que teriam ajudado o esquema de alguma forma e funcionários públicos que teriam sido aprovados depois de fraudar concurso. No começo do mês, a polícia, com apoio da Corregedoria do Corpo de Bombeiros, prendeu um soldado que teria pago R$40 mil para passar na prova de 2017. Entre os muitos concursos investigados estão os da Secretaria de Educação e do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, aliás, demitiu 5 servidores por terem pago R$83 mil pelo gabarito da prova de 2015. Eles recebiam salários de R$ 8.500. O foco da polícia nas últimas fases da Operação Panóptis tem sido os servidores que entraram em órgãos públicos com a fraude, deixando milhares de concurseiros que se dedicam para isso de fora. A Secretaria de Saúde disse que está à disposição para colaborar com as autoridades policiais. Uma carreata itinerante vai levar atendimento jurídico e orientação sobre os direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. A carreta tem espaço para fazer 15 atendimentos ao mesmo tempo e vai contar com representantes da Defensoria Pública, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. A primeira região a receber a carreta será a estrutural, que tem o maior índice de vulnerabilidade social do DF, segundo a Codeplan. As fundadoras do projeto independente Eu Me Protejo, que promove campanhas de combate à violência contra crianças e adolescentes, explicam a importância da carreta itinerante. As pessoas em maior necessidade, maior nível de vulnerabilidade, que às vezes não tem dinheiro nem para o transporte e nem sabe onde procurar os seus direitos, né? É muito importante que o Estado vá até essas pessoas, né? Acho que elas deviam ser
prioridade sempre. Infelizmente, nas comunidades, até hoje, a gente percebe crianças e adolescentes que ainda não foram registradas. Quando uma pessoa não tem um registro, ela não pode frequentar uma escola, ela não pode fazer um curso profissionalizante. Quando adulta, ela não tem, como ela não existe. Isso é um tipo de negligência que corresponde a 58% de todas as denúncias feitas no DF entre janeiro e abril deste ano. A negligência é a violência mais comum contra crianças e adolescentes no Brasil. É quando os responsáveis não garantem as condições mínimas para que essas crianças se desenvolvam com saúde, como falta de comida, de higiene, de acompanhamento médico regular, que são consideradas negligências físicas. Também tem a negligência emocional, quando não existe abertura para falar dos sentimentos e das próprias vontades, ou mesmo quando a criança é deixada sozinha em casa. E a negligência educacional ocorre quando os responsáveis não incentivam o estudo, ou quando as crianças e adolescentes não frequentam a escola. São violências que, assim como a física e a sexual, podem deixar feridas difíceis de cicatrizar. Eles podem ser gatilhos, para vários impactos na saúde mental da criança e do adolescente. Dentre eles, a depressão, a ansiedade, distúrbios alimentares ou até ideações suicidas. Isso elas vão levar para o resto da vida delas, precisando de ajudas psicológicas, ajudas psiquiátricas. Por isso precisa ser tratado de forma individual. A seguir, pessoas com comorbidades enfrentam problemas para conseguir a prioridade na vacinação. E o valor do lixo para quem trabalha nas cooperativas de reciclagem. Um bem para o meio ambiente e para a economia. Grávidas que trabalham na Rede Municipal de Educação do Rio foram chamadas para retornar ao trabalho presencial e estão com medo, já que ainda não foram vacinadas. Uma lei federal determina o afastamento de atividades presenciais de gestantes e mulheres que estão amamentando. A caminho de dar à luz ou com o filho já nos braços, num momento único, dividido entre a frieza de uma pandemia e a chegada de um filho, cada passo é pensado na segurança. A gente tem medo de ser infectada e precisar, por algum motivo, nos afastar dos nossos filhos, não poder amamentar. Eu trabalho com crianças especiais e não tem como impedir uma criança autista, uma criança que tenha síndrome de Down ou qualquer outro tipo de deficiência que está afastada da escola há mais de um ano de chegar e me dar um abraço. Então eu tenho muito medo. Os relatos são de grávidas e lactantes da Rede Pública de Ensino do Rio. Mostram tensão por causa de um chamado da Prefeitura para voltar ao trabalho mesmo sem vacina. A reivindicação das servidoras do município do Rio também está baseada numa lei federal, publicada pelo Palácio do Planalto na última quinta-feira, que determina o afastamento de atividades presenciais de funcionárias grávidas e lactantes durante a pandemia. Segundo a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, por conta das modificações do corpo durante a gravidez, a gestante é mais vulnerável a complicações da Covid. Nós sabemos sim que existem equipamentos de proteção individual, existem rotinas que podem garantir mais segurança ao trabalhador no exercício de suas funções. Mas até por força da lei, as grávidas estão preservadas por serem esse grupo de risco. De acordo com o calendário de vacinação do município, gestantes e lactantes sem comorbidade só poderão se vacinar a partir do mês de junho, seguindo o critério de idade. A vacinação na lactante, ela não protege só uma vida, ela protege 2 vidas. Então a gente vem buscando por isso, a gente quer voltar ao trabalho, mas a gente quer voltar ao trabalho protegido. E a Secretaria de Saúde do Rio informou que decidiu rever a situação das grávidas e que elas podem desconsiderar esse chamado que foi feito para o retorno ao serviço. Segundo a Secretaria, as gestantes só voltarão ao trabalho depois de tomarem as 2 doses da vacina contra a Covid. E Goiás tem mais de 600 mil pessoas com comorbidades, mas até agora só 12% delas foram vacinadas. Elas têm enfrentado dificuldades para comprovar essas doenças pré-existentes.
É um grupo bem grande, com mais de 616 mil goianos. E é também um conjunto de pessoas que precisa se vacinar o quanto antes, porque tem doenças crônicas, que aumentam o risco de ter Covid na forma mais grave. A dona Maria Aparecida, moradora de Goiânia, tem pressão alta há 10 anos. Toma 3 remédios por dia. Mas quem disse que consegue agendar uma consulta no posto de saúde? Desde que a vacina chegou e falou que precisava dessa documentação, eu estou correndo atrás. Só até hoje não tive alcance nenhum. Não sei o que eu faço. Eu estou muito preocupada. Este médico infectologista explica que os municípios têm feito exigências para evitar fraudes, mas a burocracia acaba atrasando a vacinação e dificultando o acesso de quem mais precisa. A gente teria que tentar descentralizar isso, ou desburocratizar, fazendo com que as unidades do PSF pudessem emitir esses laudos dos pacientes cadastrados ou já cadastrados. Isso facilitaria muito. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que se reuniu várias vezes com os representantes dos municípios, pedindo que facilitem o acesso aos laudos ou ao formulário padrão. As unidades de saúde, as próprias secretarias municipais têm como levantar quais são esses pacientes e encaminhar uma lista para o posto de vacinação ou fazer o formulário, com a equipe médica que trabalha nas unidades para poder facilitar esse acesso. A Secretaria de Saúde de Goiás informou que o atestado pode ser emitido por médico da rede pública ou privada. Em Pernambuco, o Ministério Público investiga a falta de segunda dose em 70% dos municípios do estado. Dona Helena chegou ao posto de vacinação em Paulista, na região metropolitana do Recife, para tomar a segunda dose de Coronavac. Mas a viagem foi perdida mais uma vez. Já era para ter tomado. 5 veio com essa que eu estou aqui. Em Paulista, 8 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose. Mas a falta de Coronavac é um problema em todo o estado. Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 71 mil doses de Coronavac entre as cidades e disse que essas doses seriam suficientes para zerar a fila de espera. Esta semana começou a receber mais pedidos e descobriu que o déficit real era bem maior, 187 mil doses. Dos 184 municípios pernambucanos, 70% relataram ter recebido menos vacinas do que precisam para colocar os cartões em dia. Das 14 cidades da região metropolitana, metade não tem vacinas para completar o ciclo de imunização. O Recife, por exemplo, reconheceu que precisa de mais 16 mil doses. E o estado admitiu que não tem estoque para suprir essa necessidade. O que pode ocorrer muitas vezes é que se utilizou dose 2 como dose 1. Então, você gera um déficit duplicado, certo? Hoje nós temos em torno de 130 municípios que estão solicitando mais doses, em torno de 116 mil. E nós temos em estoque 58 mil doses para distribuir. O Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento para investigar a falta da segunda dose no estado. E o Tribunal de Contas de Pernambuco afirma que a situação foi agravada pela falta de transparência na vacinação. Isso foi cobrado, foi intimado também o estado. Em torno de 81 municípios que foram intimados, 54 que não divulgavam nada, 27 que não divulgavam a relação de vacinados, e o estado que está incluído nesse ponto específico da relação de vacinados. A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que desde o início da pandemia tem divulgado as informações sobre a vacina com transparência e que colocou no portal da Lei de Acesso à Informação uma seção específica sobre a vacinação com informações sobre o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde informou que enviou um lote de 2.300.000 doses para quitar o déficit informado pelos estados e municípios e que Pernambuco recebeu pouco mais de 551 mil doses apenas nos últimos 7 dias. Nessa época em que higiene e limpeza se tornaram ainda mais importantes, para evitar a contaminação, o lixo ainda é um problema por todo o país. No Distrito Federal, só este ano, já foram recolhidas 165 mil toneladas de detritos em locais usados para descarte irregular. A
margens da DF 290, no setor sul do Gama, essa é a situação, muito lixo. Na quadra 11, o cenário costuma ser esse. O Israel é morador do Gama e diz que esse é um problema antigo da cidade. Aqui no Gama, dando uma volta pela cidade, você vai ver que a cidade ela tem esses pontos viciados de lixo, onde a população realmente descarta esse lixo irregular. Até algumas áreas mesmo que tem as placas falando para não jogar lixo. É um problema crônico aqui. Aqui em Santa Maria, na CL 304/307, descartaram móveis nesse lote, ao lado da quadra onde as crianças brincam. Tem armários, sofá e até uma televisão. Tudo descartado de forma errada. A população toda que joga, vem de lá de fora, joga aqui, para o carro aqui, eles jogam os lixos aí. Mas jogar lixo desse jeito aí é crime, sujeito à aplicação de multa de R$5.000 a R$50.000. O SLU explicou que o ideal é que todo lixo doméstico seja colocado para ser recolhido pela coleta convencional ou no papa-lixo. E resto de obras, móveis e podas devem ser depositados no papa-entulho. Mas não é o que acontece em Samambaia. Olha só esse vídeo que recebemos de um terreno na QR 430. Estava cheio de lixo. O DF Legal diz que faz fiscalização de descarte de resíduos sólidos diariamente e que cada região administrativa possui pelo menos um inspetor responsável por receber as denúncias. Esse especialista em gestão ambiental lembra que o ideal é que cada um cuide do seu próprio lixo. Essa responsabilidade implica em deixar o lixo bem acondicionado e em local adequado para ser coletado e destinado para uma área correta. Não adianta ter fiscalização, não adianta colocar um guarda em cada local desses. O que nós temos que contar é com a consciência da população. Nós temos que ter consciência que isso pode provocar problemas de saúde, problemas de contaminação do solo, problemas de poluição do ar e problemas econômicos, porque o Estado gasta muito para poder limpar e para poder manter limpas essas áreas. Durante a pandemia, muita gente passou a usar a bicicleta para trajetos de curta ou de média distância, evitando aglomerações no transporte público. Só que a má conservação de ciclovias pode ser um obstáculo. É o que está acontecendo em Niterói, na região metropolitana do Rio. Em Niterói, a pandemia fez aumentar o número de ciclistas nas ruas. Muitos motivados pela maior sensação de segurança em não pegar um transporte compartilhado. O José Carlos Vieira, empresário do setor de ciclismo, viu as vendas aumentarem mais de 60% no ano passado. Ele mesmo só se desloca de bicicleta. Só que as ciclovias da cidade ainda precisam de melhorias. Não é fácil, é um desafio. Ela tem muitos obstáculos, as ciclovias não se conectam com outras, elas param do nada. E além da manutenção que não é feita regularmente. Então, é um desafio. Desde 2015, a Prefeitura de Niterói tem investido em um programa de requalificação das ciclovias. Hoje conta com pouco mais de 40 quilômetros de faixas dedicadas aos ciclistas, mas muitas precisam de ajustes. Esse tipo de problema com os bueiros, eles é corriqueiro e é ao longo da ciclovia, né? E sempre que chove, esse problema aumenta. A queda ali é certa, né? Se a roda entrar ali naquela fenda, você cai tanto pro lado dos carros quanto pro lado o outro ciclista. É um desafio que o ciclista encontra aqui todos os dias. No túnel novo, Charitas-Cafubá, por exemplo, a via é estreita. 2 bicicletas têm dificuldade para passar. Em Boa Viagem, as bikes têm que ir pela calçada. Aqui nesse trecho da Estrada Frois é um dos mais críticos. Além dela ser muito estreita, quando chega nesse ponto, ela estreita ainda mais. E como as curvas são muito fechadas, é difícil compartilhar isso. Então os acidentes aqui são frequentes. É necessário puxar a campanha aqui, ó, para que aumente a margem de segurança. O desafio é potencializado para cadeirantes que tentam usar as ciclovias. Fábio comprou essa bicicleta adaptada há um mês. Ele tem uma lesão nos membros inferiores causada por um acidente de carro na adolescência, mas nunca deixou de praticar esportes. No ciclismo, ele olha a cidade de outra maneira. Agora, com a handbike, é a questão da inclinação do asfalto. Então normalmente você passa pela ciclovia, tem um lado mais inclinado que o outro. Então eu vou meio que mandalando, meio torto, né? E a irregularidade também do asfalto ou da onde eu estou pedalando também me incomoda bastante, né? Porque dificulta, como o braço, né, é menos potente que a perna, acaba dificultando muito essa mandalada, né? Essa pedalada.
A Prefeitura informou que vai ajustar e ampliar a malha de ciclovias em mais 60 quilômetros. Brasil TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você.